Olá, técnicos industriais! Em um primeiro momento, eu gostaria de parabenizar todos vocês pelo Dia do Técnico Industrial, comemorado no dia 23 de setembro. Trata-se de uma data com grande importância para a indústria nacional, não só pelo dia em si, mas por nos possibilitar relembrar o desempenho e os esforços realizados por todos vocês, em especial durante o contexto da pandemia, e por toda a história de luta e trabalho no desenvolvimento da competitividade industrial catarinense e paranaense. A atividade industrial é de grande importância para os estados de Santa Catarina e Paraná, com participações relevantes na composição do PIB. Em Santa Catarina, por exemplo, a indústria possui participação de 26,7% do PIB, enquanto no Paraná a participação é de 24,5%. Os dois estados estão entre os mais industriais do país, gerando emprego, renda e desenvolvimento econômico para as regiões. Atualmente, Santa Catarina possui um total de 805 mil empregados na indústria, enquanto o estado do Paraná possui 793 mil. O ano de 2020 será marcado na história pela pandemia do Covid-19, que se traduziu em um dos maiores choques externos sobre a atividade econômica no século. Não só pelo efeito sobre a saúde das pessoas, mas também pela pressão exercida aos sistemas de saúde no mundo e as suas consequências sobre a atividade econômica, tendo em vista o pouco conhecimento sobre o vírus no primeiro semestre de 2020. Trazendo esse fenômeno em uma perspectiva histórica, o indicador de incerteza econômica da FGV nos dá a dimensão sobre o pânico e as dúvidas quanto ao futuro à época. Em abril de 2020, o indicador bateu a máxima histórica, registrando 210,5 pontos. À medida que o aumento da contaminação ocorria em território nacional e as medidas de contenção da transmissão do vírus se traduziam em paralisação total das atividades e lockdown para a população, os impactos sobre a economia se tornavam cada vez mais difíceis de se projetar. Note que, comparado a outros eventos econômicos da economia brasileira nos anos recentes, nem mesmo a crise política foi capaz de chegar tão próximo ao patamar que a pandemia do Covid registrou em 2020. Um dos efeitos imediatos sobre a atividade econômica foi uma desvalorização forte da moeda brasileira, com os fluxos de capitais direcionados para a compra do dólar. O câmbio brasileiro saiu de um patamar médio de R$ 3,94 por dólar para R$ 5,36 por dólar, refletindo uma forte desvalorização de 36% em um curto espaço de tempo. A pressão sobre o câmbio, aprofundada pela paralisação nas cadeias globais de valor, já dava sinais sobre o impacto negativo da pandemia na atividade econômica e no nível de preços. A manutenção do dólar em um patamar elevado dá conta do efeito duradouro que a pandemia resultou sobre a atividade econômica nacional. Como consequência da paralisação nas atividades ao longo das cadeias produtivas, as expectativas para o crescimento da economia brasileira no ano de 2020 saíram de uma expansão de 2% em fevereiro para uma queda de quase 7% em julho do mesmo ano. Alguns bancos comerciais, inclusive, chegaram a projetar queda de 10% em 2020. Nesse período, houve forte redução dos estoques na economia, resultando na queda da produção de bens e serviços. No entanto, o cenário de queda se mostrou inferior ao projetado entre março, abril e maio de 2020. Essa mudança de expectativas se deve às readaptações produtivas, com enfoque na segurança dos industriais, respeitando as normas e vigilância sanitária e permitindo a retomada das atividades de forma controlada e gradual. A partir do treinamento e conscientização dos colaboradores, a atividade industrial conseguiu atender a demanda por bens que seria estimulada a partir dos programas do governo pela manutenção do emprego e da renda. Com os estoques mais baixos que o habitual para a economia, o setor industrial foi preponderante para uma recuperação mais rápida da economia nacional, a partir da retomada da produção industrial. Nesse contexto, a produção nacional de bens de capital passou a demonstrar um desempenho elevado com uma recuperação em V, alcançando o nível de produção superior ao nível pré-pandemia já em outubro de 2020. A dinâmica de aumento na atividade industrial para os setores de bens de capital refletiu positivamente para o estado de Santa Catarina e do Paraná. A cadeia produtiva de bens de capital ela é relativamente extensa, composta pelos setores de máquinas e equipamentos, metal mecânica e metalurgia, equipamentos elétricos, o setor automotivo e pela construção civil. Por essa razão, o aumento na produção industrial para os bens de capital foi reflexo do aumento na demanda de máquinas agrícolas para o agronegócio, insumos para a construção civil e para a própria atividade industrial. Apesar da manutenção da atividade industrial em 2021, em patamar superior ao pré-pandemia, a atividade apresenta uma resistência para a expansão nesse ano. Esse desempenho pode ser reflexo
de uma equalização entre a oferta e a demanda, após os desequilíbrios observados nos primeiros meses da pandemia. No entanto, à medida que a vacinação em massa no Brasil avança, é esperado um crescimento econômico mais equilibrado entre os setores, favorecendo então a atividade industrial. O setor da construção civil, por exemplo, mantém boas expectativas mesmo após o aumento na taxa de juros, uma vez que mantém um patamar baixo quando comparado à média histórica. Esse cenário favorece o setor, possibilitando maior acesso a crédito e ao financiamento imobiliário. Em Santa Catarina, a recuperação industrial no ano de 2020 foi estimulada principalmente pelos setores de máquinas e equipamentos elétricos, além da construção civil. Já a recuperação na produção industrial do estado do Paraná, no ano de 2020, foi puxada especialmente pelos setores de produtos alimentícios, metalurgia e metalmecânica e equipamentos elétricos. Os dois estados foram os que mais geraram empregos industriais no ano de 2020, demonstrando o caráter competitivo do setor e a diversidade da atividade na região. Em função da elevada participação da indústria no PIB dos dois estados, o Índice de Atividade Econômica do Banco Central apresentou uma recuperação semelhante à trajetória industrial. Para ambos os estados, a economia já está a nível do período pré-pandemia. Importante destacar que a dinâmica observada em 2021 está muito relacionada ao avanço da vacinação em massa e da retomada do fluxo de pessoas nos centros urbanos. Esse fenômeno possui um efeito multiplicador na economia brasileira, estimulando os setores de bens e serviços que demandarão ainda mais da produção industrial. Como exemplo, o setor de vestuário já passou a se beneficiar da maior flexibilização no fluxo de pessoas, aumentando a produção para o varejo. Já no mercado de trabalho, os setores que mais se destacaram na geração de emprego durante o período da pandemia em Santa Catarina e no Paraná foram alimentos e bebidas, construção e madeira e móveis. Esses setores tiveram como principal sustentação na produção os estímulos do governo na manutenção do emprego e da renda, por meio do auxílio emergencial e da medida provisória 936. As restrições sanitárias e a necessidade do isolamento social foram impositivas na adoção de ferramentas de trabalho remoto, gestão online de processos e digitalização de atividades que ainda operavam em formato analógico. Desse modo, a pandemia intensificou a tendência de maior automatização e conectividade da indústria. As transformações produtivas para a retomada das atividades também resultaram em um estímulo maior à inovação, especificamente para o avanço da indústria 4.0. De forma resumida, a indústria 4.0 baseia-se na coleta, armazenamento adequado e seguro de dados e alguns pilares principais, caracterizados por tecnologias habilitadoras, como por exemplo, cybersecurity, big data, robôs autônomos, inteligência artificial e integração de sistemas, entre outros. O avanço para uma indústria mais conectada traz possibilidades de oportunidades de negócios por meio da rastreabilidade, customização em massa, aumento da qualidade e redução de custos. Esse contexto também se refletiu no mercado de trabalho como um todo. O relatório divulgado pelo Fórum Econômico Global indica que a automação de processos e serviços vai influenciar as habilidades e o perfil dos profissionais demandados. De uma forma mais imediata, o que se percebeu como reflexo da pandemia foi um salto na demanda por profissionais das áreas STEAM, sigla em inglês que engloba a formação em ciências, tecnologia, engenharia e matemática. Um estudo realizado pelo Observatório Fiesc mostra que as profissões dessa área têm remuneração até 2,5 vezes maior que a média das demais ocupações de Santa Catarina. O estudo demonstrou também um crescimento acelerado na demanda por profissionais STEAM, impulsionado pelo forte processo de digitalização dos negócios ocasionados pela pandemia da Covid-19. De janeiro a junho deste ano, foram criadas mais de 2.300 vagas para os profissionais dessa área, conforme o dado do CAGED. O número é muito superior ao resultado dos primeiros semestres dos anos anteriores, inclusive em períodos pré-pandemia. Em relação às perspectivas econômicas e alguns efeitos colaterais que as economias mundiais terão como desafios no médio prazo, observamos alguns movimentos interessantes que terão impacto direto nas atividades industriais de Santa Catarina e Paraná. A primeira questão fundamental se refere à recuperação da atividade econômica mundial. Grandes estímulos econômicos dos Estados Unidos, especialmente, deverão guiar a dinâmica internacional. Destaque também para as expectativas de crescimento econômico da Europa e China no período pós-pandemia. A vacinação em massa possibilitará um retorno à normalização dos grandes centros urbanos, resultando no retorno do crescimento econômico e um efeito chicote sobre as cadeias globais de suprimento. Esse reflexo é positivo para economias como a do Brasil,
uma vez que possuem forte relacionamento comercial com esses países. No entanto, um dos efeitos colaterais da pandemia se refere ao aumento do endividamento dos países e de uma pressão inflacionária internacional. Os esforços fiscais utilizados pelos países para amenizar o impacto negativo da pandemia sobre a atividade econômica surtiu o efeito esperado. No entanto, resultou em um aumento da dívida pública e pressão sobre o nível de preços internos. As expectativas de crescimento econômico para os Estados Unidos nos próximos anos apontam para taxas elevadíssimas, quando comparada à média recente. Para o ano de 2021, por exemplo, o Fundo Monetário Internacional projeta expansão de 7%. Já para 2022, essa expansão é de 4,9%. Esse cenário está baseado no plano de investimentos do governo Biden, que permitirá um aumento na renda dos trabalhadores e forte investimento em infraestrutura, aumentando o potencial da produção do país. Essa dinâmica é benéfica para os setores já exportadores para os Estados Unidos, como, por exemplo, madeira e móveis e equipamentos elétricos. Na Europa, por sua vez, destaque para a recuperação na atividade econômica da Alemanha, com expectativas de expansão de 3,6% em 2021 e 4,1% em 2022, de acordo com a FMI. A China mantém um cenário elevado de crescimento, o que deverá manter a demanda por produtos primários com origem em Santa Catarina e Paraná. A elevação da dívida pública é observada em nível global. Os países tiveram que adotar políticas fiscais expansionistas para evitar um aprofundamento maior ainda da crise econômica ocasionada pela pandemia. De acordo com as projeções do FMI, as economias avançadas passarão a ter uma dívida bruta de 120% do PIB em comparação aos 104% de 2019. A América Latina, por sua vez, passaria a ter uma dívida bruta média de 77% em 2020, registrando um aumento de 9 pontos percentuais em relação ao ano imediatamente anterior. Esse será um dos grandes desafios para as economias internacionais para os próximos anos. Além disso, o período de paralisação nos elos das cadeias produtivas globais resultou em um efeito cascata de aumento de preços, à medida que a retomada da atividade econômica avançava. A suspensão das atividades resultou em redução dos estoques a nível global, impedindo que todas as cadeias de suprimentos retornassem ao mesmo tempo, sem que houvesse dano ao sistema econômico. Hoje, o impacto negativo dessa paralisação pode ser observado pela falta de insumos em diferentes etapas no processo produtivo, como também no aumento de preços a nível global. O índice de insumos industriais, medido pelo FMI, projeta uma expansão de 27,9% no nível de preços, mantendo inclusive um patamar elevado para os próximos anos. Esse cenário traz à tona os efeitos colaterais que a pandemia deixará marcada sobre as economias, o que resultará em esforços para a equalização do nível de preços. Naturalmente, à medida que houver o reequilíbrio entre a oferta e a demanda dos produtos, deveremos observar uma melhora no nível de preços dos insumos. Em função desse cenário internacional, nós conseguimos mapear algumas oportunidades para o setor industrial dos dois estados, em especial pelas expectativas de crescimento econômico dos Estados Unidos. Os planos de investimentos com infraestrutura e recuperação da renda e emprego deverá reverberar no curto prazo em crescimento econômico para os setores que já exportam para os norte-americanos. No médio prazo, os investimentos devem levar a uma manutenção do crescimento, com abertura para a diferenciação de produtos na pauta exportadora. Já no longo prazo, poderemos esperar investimentos externos diretos dos Estados Unidos em países emergentes. Setorialmente, podemos destacar o aumento das exportações de madeira e móveis e de equipamentos elétricos para os Estados Unidos. Além disso, as exportações de produtos alimentícios também deverão ser sustentadas pelo crescimento econômico chinês. Considerando a dinâmica interna dos estados, existe uma demanda reprimida durante a pandemia que deverá ser atendida à medida que ocorre a imunização em massa da população. Além disso, o setor de serviços e comércios estimulará a atividade industrial. Nesse momento, apesar da pandemia, foi possível observar aumentos dos investimentos em função da redução dos estoques, estimulada pela construção civil, agronegócio, mineração e pela própria indústria. Trazendo algumas considerações finais, é importante destacar a oportunidade para os setores exportadores para os países como Estados Unidos, Europa e China nessa recuperação internacional, mas também para o cenário interno, naturalmente o avanço da vacinação é o ponto de destaque, uma vez que ele será fundamental para o aquecimento da atividade econômica de forma mais equilibrada. Em conjunto com o avanço da vacinação, os estímulos à economia, como a manutenção dos juros em um patamar baixo, historicamente falando, e a manutenção dos auxílios emergenciais, podem sustentar esse crescimento econômico ao ponto que a gente possa observar, então, um reequilíbrio melhor entre os setores da atividade industrial.